Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Lar Reviver. Vamos dar mais uma vez início à nossa palestra. Aos amigos internautas, sejam bem-vindos também à nossa casa nesse momento. E como é de praxe, temos a mensagem preparatória, e ela vem do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 50. Para o alvo. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses 3,14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades da raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda é e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabunhados e tristes. Declaram-se incompreendidos, desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzido por espetáculos fugazes, nas numerosas estações de jornada da jornada espiritual, e por esquecer o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então a mensagem da tarde vem como lição Paulo de Tarso, que é, como diz a própria mensagem, a exemplificação maior, né, como no doutor da lei e intelectual como era, deixou essa situação para seguir o alvo quando seu encontro se deu com Jesus na estrada de Damasco. Né. Venceu todas as suas dificuldades pessoais e familiares, sempre como tendo como norma o norte que era Jesus, o Mestre, ao qual o fez o convite a ele nesse encontro inesquecível. E quanto de nós, na atual da nossa existência, quase que diariamente e constantemente nós estamos sendo chamados, convidados para se pegar a cruz que cabe a nós, na responsabilidade, na oportunidade que temos de fazer mais leve, mais suave a nossa caminhada, na exemplificação de Jesus, tendo ele como norma, como guia, como estrela, como estrada, na exemplificação que ele nos dá, que tudo que conquistarmos na situação da horizontalidade da vida, ela ficará com o nosso desencarne. E o que seguirá conosco quando livres estivermos deste corpo ao qual no momento estamos ocupando, senão as conquistas da paz, da felicidade, da missão cumprida, que não foi em vão os anos que passamos reencarnados. Que toda a oportunidade de fazermos o bem nós realizamos dentro dessa possibilidade na exemplificação, já que não podemos ter a mesma exemplificação, o mesmo amor, a mesma grandeza do coração de um Paulo de Tarso, de uma Madre Teresa de Calcutá,
de uma irmã Dulce, de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Franco e de outros que trabalham no anonimato, mas mesmo assim, podemos realizar algo de bom se desejarmos, se quisermos, porque Cristo nos espera que compreendamos qual o nosso papel dentro da presente existência que nós temos. Não espera que nós venhamos a dormir hoje e amanhã acordar já santificado, já amando, já perdoando a todos, mas aprendendo que a cada dia é a oportunidade de fazermos melhor essa nossa caminhada presente, para que amanhã, ao retornarmos ao mundo espiritual que aguarda todos nós, possamos, por fim, retornar os talentos redobrados no amor, na renúncia, na dedicação, na perseverança, vencendo a nós mesmos, para que assim mais fácil seja vencer o mundo que nos aguarda, que nos pede não um sacrifício, mas a confiança, a fé, a esperança nessa verdade, nesse amigo que dizemos muitas vezes crer, que estará sempre conosco. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a todos e passamos a palavra para o irmão que fará a palestra, Laelde, fazer a nossa prece inicial. Boa tarde, vamos dar início, caros amigos e irmãos da internet, tanto quanto os que estão aqui no nosso auditório, rogando a Jesus paz e confiança. Senhor Jesus, só temos que agradecer por tudo que tem nos dado e nos deste ao longo de nossa existência. Na escuridão que ora nós nos encontramos, sempre serás a estrela apontando o novo de um amanhecer glorioso para todos nós. Que possamos, querido amigo, dar o retorno necessário ao teu coração amável e bom, pela confiança em nós outros espíritos que cambaleiam diante das injunções de si próprio consigo próprio. Dá-nos, Senhor, forças para seguirmos adiante, independentemente das intempéries, dos contratempos, das dificuldades. Que a tua bênção, Mestre amado, recaia sobre todos nós na tarde de hoje, que nos ouvem e nos assistem. Que assim seja. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde. Falha técnica. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. A todos nós aqui presentes, tanto os que estão na nuvem, vamos dizer assim, da internet. Estamos na primeira experiência da nossa casa, depois de 10 anos de existência. E este momento é tema livre, não por causa desse momento, mas é de praxe da casa, da direção da casa, ao longo desses anos, de nós abrirmos espaço para o tema livre, sempre no último final de semana, ou melhor, no último sábado de cada mês. E por coincidência, fomos, assim,
laureado, vamos dizer assim, com esse instante de oportunidade. Tínhamos uma exposição a ser feita, né, preparada para este momento sobre as questões da religião, e ficamos, de certa forma, inquietos, porque é um tema que gera outras indagações, outras proposituras, e talvez nós tivéssemos a indelicadeza de cometer alguns erros. E, para tanto, vamos externar, digamos assim, as nossas questões pessoais ou emocionais, sintetizando esses 10 anos, se é que podemos colocar nesse aspecto. O exorcista da tarde de hoje, que é o vice-presidente, que está como vice-presidente da casa, foi ele que nos auxiliou a, digamos assim, a rasgar o terreno e a cavar. Na região que nós ora nos encontramos, não tinha casa, só mato, e a gente não conseguia fazer evangelização porque não havia uma planta que projetasse sombra no chão para poder fazer evangelização. Tivemos a felicidade de ter como vizinho a irmã, que a gente se escondia na projeção da sombra da parede da casa dela, para podermos nos proteger dentro dessas questões. E aí a gente aprendeu ao longo desses 10 anos que tudo é possível quando se confia na espiritualidade. Porque jamais, em tempo algum, poderíamos imaginar que chegaremos aonde eles nos levaram, ou até aonde eles nos trouxeram. O intuito da casa era oportunizar alguém conhecer a doutrina espírita. Se a pessoa iria fazer uso ou não do conhecimento dado para ela, não competia a nós outros. Porque a nossa ideia era a ideia do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E nesta parábola, Jesus não diz que o semeador voltou ao caminho para procurar qual foi a semente que frutificou e deu resultado. Porque não compete isso ao semeador. A nossa proposta é uma proposta de lançar a semente como todas as vezes temos lançado. Se houve equívoco ao longo desses 10 anos, foi de um processo de crescimento e amadurecimento para todos nós. 10 anos que existe uma história por trás dele, porque outras pessoas que não estão aqui, foi quem nos trouxe até aqui. Algumas dessas pessoas estão desencarnadas, estão na verdadeira pátria, né, pátria espiritual. Outras se encontram encarnadas e são verdadeiros benfeitores no estímulo, para que nós possamos continuar nesse trabalho. E diante disso, compreendemos que sempre haverá uma pedra no caminho. Isso depende de como você faz com a pedra que está no seu caminho. Havia uma pedra e ele olhou-se diante de um gigante e, temendo talvez pela estatura do gigante, ele pegou uma fenda que era hábito da profissão de pastor de ovelha como ele era, colocou-a na fenda e atirou. E eis que o gigante caiu, né? Capitulou e foi ao chão.
e ele venceu o gigante. Havia uma pedra no caminho havia uma pedra. E ele olhando a pedra bruta, marmórea, pegou o martelo e o cinzel, lapidou peça a peça, pedaço a pedaço. Ficou tão impressionado com o que saiu, digamos assim, do material embrutecido ou bruto, que ele, ao término da última martelada no cincel, disse: fala. Ele construiu Moisés, a estátua. Havia pedra no caminho havia uma pedra. Ele, diante dessa questão, fez um poema. Pegou uma pedra no caminho e a transformou num grande poema titulado Havia pedra no caminho havia uma pedra. Compreendendo essas três proposições, nós vemos que o problema não é a pedra que está no caminho, é o que você faz dela. Então, todos os vultos, todos os personagens da humanidade sempre tiveram problemas, sem exceção. E sempre tiveram dificuldades, e sempre terão, sem exceção. A distinção entre um e outro é como se posiciona diante do problema que tem. Ou se detém e lamúria diante do problema que se encontra, ou para refletir e tenta vencer a pedra que está a seu caminho, ou está no seu caminho. Muitos de nós nos detemos diante da montanha e queremos subir até o pico, e queremos descer do pico ao cume, ou melhor, ao sopé da montanha. E que às vezes a propositura e a necessidade era simples, bastava contornar a montanha e seguir o caminho. Não tinha necessidade de você subir a montanha ao cume e depois descer à sua base. Basta às vezes você contornar a própria montanha que se encontra, onde você está. Todos nós, sem exceção, compreendemos que a necessidade, e aí há um ditado popular sobre isso, a necessidade é a mestra de todos nós. Mas que, infelizmente, nós não precisamos procurá-la. Ela por si só basta procurar-nos e existir. Para quê? Para que possamos compreender que se existe uma lei de causa e efeito, nós somos também os promotores dessa lei de causa e efeito no sentido de execução. Porque a lei está escrita dentro de nós outros. E os Espíritos dizem claramente, a grande opção que deve ser feita pelo homem por todos nós, é a opção do amor e da confiança perante a lei divina. Confiança essa que, infelizmente, nós não temos tido resultados retornáveis dentro da nossa perspectiva. Porque se a gente for fazer uma análise histórica, digamos assim, uma anamnese dentro daquilo que tivemos até hoje, fazermos um apanhado das nossas estruturas emocionais, fazer um apanhado das nossas conquistas, né, que engalanam o nosso mundo, o nosso eu, o nosso ego, nós iremos ver que nós temos mais não, entre aspas, da lei divina do que do sim, dentro das nossas relações, dos nossos desejos. Porque, infelizmente, a gente não consegue agraciar, ou melhor, agradecer a providência divina pelos nãos recebidos. Mas são os nãos que recebemos que faz com que nós cresçamos em termos de estrutura, em termos de comportamento. Por causa de quê?
Porque nós não conseguimos enxergar o que é que nos aguarda, ou está nos restando, ou nos resta no amanhã. E nisso, só temos duas eternidades para se preocupar. Ou melhor, duas eternidades que vivenciamos em plenitude. O passado e o futuro. Porque o presente é tão efêmero que já acabou de passar. E diante dessas duas eternidades, uma que a gente tem que dar devida atenção é o amanhã. Por quê? Porque quem se detém no ontem, dos erros cometidos, dos deslizes efetivados, digamos assim, dos passos e contrapassos realizados, se lamuriando, se lastimando, perde a aproximação do futuro, que já não tarda, já está à porta. Esta foi a proposta de Paulo, quando ele cai literalmente do cavalo e questiona e diz plenamente: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não indagou o passado dele. Ele não se lamuriou por causa de um erro cometido lá atrás. E que aqui e ali, às vezes, nós temos um posicionamento a dizer: mas quem sou eu? Eu que fiz tanta coisa errada, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Então faça por onde merecer. O futuro está se apresentando, faça por onde merecer. Mude o seu caminhar, né? Renove a sua estrutura de vida. Mas eu fiz tantos erros tantos erros cometidos lá atrás, então ficou lá atrás. Se ele era para estar com você diuturnamente, estaria do seu lado ou à sua frente, ele está lá atrás. O que você vai ter que fazer é revê-lo quando se fizer necessário, diante de uma questão da experiência, diante de uma questão de conflito, diante de uma questão de necessidade de tomada de decisões, para poder ponderar o que foi que eu fiz lá atrás, que eu fiz errado, e não cometer novamente o erro. Ao cristão, em toda a classe, ou melhor, em todo segmento religioso, é respeitável ele se equivocar. É compreensível ele, digamos assim, deslizar, cometer um desatino. Mas é, digamos assim, parar para refletir se ele gosta de cometer o desatino. Se ele se identifica com um mau hábito, aí tem que se avaliar. Porque na proposta de Jesus é clara. É o quê? É o combate do homem velho, que é diuturno, que é 24 horas, não tem como. Então, essa vigilância, essa proposta que a doutrina espírita nos coloca em termos de reforma íntima, ela está inserida dentro de nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso existir, na nossa caminhada. Precisamos compreender que a lei só busca a questão da identificação da dificuldade ou da dor, do sofrimento, quando nós estamos no processo de rebeldia, como nós estamos no processo de teimosia. Diante dessas questões, temos que ter a ponderação de analisar por que que eu estou nessa situação. Como é que eu me encontro diante disso? E por que eu estou nessa situação? Porque na lei é o último recurso que se é usado, ou se é usado, para que a gente possa avançar. Por que que é o último recurso? Porque a proposta de Jesus é clara: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não dimensionou que tipo de aflição. Ele não colocou que tipo de sobrecarga. Ele disse, diante dessa situação: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, todos nós, de certa forma, temos aflições, todos nós, só de certa forma, estamos sobrecarregados. Dentro disso, tem que analisar que sobrecarga eu estou tendo, que tipo de aflição eu estou me encontrando, e por que que eu estou nela.
e o que ela está me produzindo em termos de aflição. Então, a gente sempre está colocando, e aqui e ali, na nossa casa, a gente já expôs isso, a gente não ama-nos, ou melhor, nós não nos amamos. Alguém pode pular de lado, sem estar incorporado, e dizer, não, mas eu me amo. Não ama. Não ama porque você se detém com a coisa negativa que alguém lhe fez. Não ama porque você só valoriza, só dá atenção naquilo que ele é desagradável. Uma situação que foi longe, uma situação que já aconteceu há milhares de anos, alguns meses atrás, e você está se lastimando, você está ruminando, você está repetindo. Se é desagradável a você, por que você se repete? Né? Por que repete essa situação, se é desagradável? Então, em que nível está esse sentimento de amor que você tem? Então, como nós falamos no início, sempre haverá uma pedra no caminho. E cuidado, que tipo de pedra você está colocando no caminho. Porque no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, diz claramente, existem as causas atuais das aflições. E existem as causas anteriores das aflições. E Emmanuel vai mais além, e ele fala claramente, boa parte do problema que o homem passa hoje não se remete ao passado. Alguns dos problemas são criados pelo homem na personalidade atual, pelo comportamento atual, pelo modo de agir atual, e remetendo a nós outros as causas atuais das nossas aflições, pela opção errada, pela decisão tomada equivocadamente. E aí, sair do processo de estar se lamuriando, deter-se diante do futuro que está à frente e seguir adiante. Como nós já falamos no início, chegamos até aqui graças à espiritualidade. Porque se não fosse eles nos estimulando de uma forma ou de outra, nós não chegaremos aonde nós estamos, né? Transmitindo essas informações via as nuvens. Isso nunca se estava na nossa cabeça. Quando nós fizemos aventuramos a lançar o primeiro seminário na nossa casa, o pessoal quase desencarnava, fazia inveja a cemitério, porque eu fui com um silêncio geral. O pessoal ficou meio aperreado, nós conseguimos colocar que daria certo, e como deu. Então, temos que compreender que as dificuldades vão sempre existir, os problemas sempre existirão. A questão é, você quer enfrentar os problemas? Você quer seguir adiante? E aí há uma distinção muito grande dentro da postura entre os apóstolos, que ambos negaram. De certa forma, mais assintosa, vamos dizer, aos nossos olhos. O outro também negou. Mas diante da postura, a gente já analisa e já olha de uma maneira diferente. Que é o quem? É a postura de Pedro. Pedro nega, mas não busca o remorso como fuga psicológica e materializando através do suicídio. Ele busca o arrependimento, que é o que a espiritualidade coloca para nós outros, que a gente, quando cometermos algum erro, não entremos na faixa do remorso, porque fica um circuito mental que André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos, a monoideização. É uma fixação de uma ideia, né, da autopunição, do autoflagelamento psicológico, que não é a proposta de Jesus e não é a proposta da doutrina espírita. E aí o que acontece? Dentro da questão do remorso surge o quê? Surge uma situação de problema, porque o remorso, adentrando no processo de autopunição, de autocondenação, a única fuga, ou o único meio de saída que ele consegue perceber, a pessoa consegue entender, é a fuga pelo suicídio. E aí o que vem em termos de reflexão, se Pedro tivesse cometido suicídio, qual é a nossa postura diante da situação? Ambos negaram. Não tem como negar isso.
Mas a questão é que um negou e fugiu pela via do remorso, mas um negou e ficou. Não é? Então, as nossas posturas têm que ser bem clara em que posição nos encontramos. É a postura psicológica de Judas, que comete o erro e fica se ruminando, adentrando no remorso e cometendo um suicídio, que é o suicídio da inação psicológica, de não fazer nada, de auto se punir e de se desvalorizar-se enquanto indivíduo, ou é a postura, digamos, psicológica de um Pedro, que faz com que a pessoa, além de reconhecer o erro cometido, avança diante do futuro que está tão perto quanto a própria atitude que o levou a um processo de reflexão profunda. Então, a espiritualidade e a lei divina coloca nós outros diante de nós próprios, diante da nossa consciência enquanto indivíduo. Tanto assim é que os Espíritos dizem claramente, ela não está fora, ela quem? A lei, está dentro de nós. Por quê? Porque aonde nós formos, aonde nós nos encontrarmos, ela lá estará. Então, digamos assim, não há, dentro da visão espírita, a questão de nasci numa má estrela ou está numa má sorte. Negativo. Você está aonde você deve estar. E você está na situação em que se encontra. Ou dentro de uma existência que remete a uma questão das causas anteriores às suas aflições, ou remete a uma questão da vida atual, da vida presente. Então, o que tem que ser feito é uma análise do comportamento que nós temos diante dos nossos problemas, diante da aflição que nos chega, para depois nós não fazermos transferências psicológicas, como diz André Luiz, só vemos o dos outros o que temos em nós. Se há uma crítica azedume, uma crítica assintosa perante a pessoa, perante a situação, o que fazer? Silenciar, ou fazer a reflexão. Será que eu não estou fazendo uma projeção? Eu não estou projetando o meu modo de ser, o meu modo de agir no outro? Né? E é aquela questão, e é interessante nisso, que a gente sempre exige que o outro se modifique. Que às vezes essa modificação é um problema que nós aqui temos. Já que André Luiz diz que só vemos nos outros o que temos em nós. Então, a crítica que a gente coloca num tom de azedume, na realidade é uma crítica dentro da nossa postura, dentro do nosso modo de ser. E isso nos remete a uma situação de reflexão do Livro dos Espíritos, 919, da pergunta. E que Agostinho de Hipona coloca para nós. Para o auto se conhecer, para auto se perceber, para diante dessa situação entender qual é o papel que eu tenho que realizar perante a vida, perante a minha existência. Nisso, a gente tem que estender a mão e tem que compreender com muito respeito aos grandes sentimentos que há em todos os níveis parentais, mas o amor, né, a fidelidade dos benfeitores espirituais a nós outros não tem comparação. É incomparável. Então, diante disso, o que nos resta então é seguir adiante, compreendendo que a mensagem que nos está reservada é o amanhã glorioso, dependendo do que nós estejamos fazendo de um presente, talvez tumultuoso ou tumultuado. Fica a nossa reflexão da tarde, diante do tanto que nós temos que agradecer nesse momento, diante de tantas, digamos assim, benesses e diante de tantas, digamos assim, injunções que vão aparecer com certeza. Né? Nós estamos compreendendo que temos sempre algo a que melhorar. Não há como. Porque a partir do momento que a gente faz 100%, e o que vem depois? E o que acontece depois do 100%? Você não tem mais o que melhorar? Você não tem mais o que fazer? Né? E conversando para análise final das nossas colocações, com
um parente próximo, nós dissemos a ele: nunca o ser humano vai ser ato puro. Só quem é ato puro é a providência divina. Por mais que o espírito evoluído ele seja, ele sempre vai vir a ser algo. Porque potência, todos nós estamos. Porque vamos ser alguma coisa ainda. Deus não pode ser alguma coisa. Deus é. Não há essa situação. E não há essa questão de temporalidade em Deus. É inimaginável você criar ou achar que Deus está subjugado sobre a questão do tempo. Então, meus irmãos e minhas irmãs e caros internautas, entendendo já desde o início que havia uma pedra no caminho. No caminho havia uma pedra. A questão é, o que você está fazendo na pedra? O que você está fazendo com a pedra que está no seu caminho? Lança e fere alguém, pega e transforma em uma escultura, né? Ou pega a pedra e transforma num grande poema. Que três alternativas é dada, e qual dessas três alternativas você está fazendo da sua vida com as pedras que vocês têm, ou que nós estamos tendo no nosso caminho. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos agora para a nossa parte da prece, para depois a segunda parte, que é a aplicação da fluidoterapia do passe. Jesus, o sol se põe quando as noites se aproximam, anunciando as horas de escuridão. Mas como sinais de esperanças para todos nós, Mestre, o manto negro é cintilado de estrelas a apontar o novo amanhecer. Esta é a mensagem diuturna que sempre nos é legada na nossa existência. E nós outros, Senhor, ante a escuridão, tememos, fraquejamos, retomando a postura de Pedro, quando tu dissestes: vinde a mim, sob o lago de Genezaré. E como Pedro duvidamos, e a tormenta nos envolve. E como Pedro estendes a mão e nos socorre. Que nós possamos, Senhor, nessas horas difíceis, perceber o estender de tuas mãos e soerguermos das nossas quedas, dos mares revoltos de nossas almas, para seguirmos no alvorecer de uma fé radiante. E assim, Senhor, pedimos a permissão para dar por encerrado este momento da tarde de hoje, que assim seja.